Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Estevam Herculano, esse é o podcast da Igreja Presbiteriana de Jundiaí. No episódio de hoje nós conversaremos sobre o tema maternidade cristã. Roda a vinheta. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós teremos uma convidada pela primeira vez aqui no podcast da IPJ, a Ana Paula, que é médica, membro aqui da nossa igreja, esposa do presbítero Vitor, um casal aí de doutores, né? E mamãe da pequena Cecília. Como é que você tá, Ana? Tudo bem? Tô bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Obrigado por ter vindo, por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, muita honra. É uma alegria estar aqui com você. E bom, eu acho que eu falei isso uma vez, mas você e o Vitor foram muito importantes aqui pra Virgínia, que chegou aqui antes de mim, pra mim também, bonito. Então vocês são um casal... A gente chegou junto com ela, né? Isso que foi legal. É verdade, é verdade. São um casal amizade. De amigos queridos e, bom, enfim, eu agradeço aí a Deus pela vida de vocês, tá? Obrigada. Vamos lá então, Ana, pra gente chegar nessa questão da maternidade e da maternidade cristã, né? Você que é uma mamãe cristã aí, acredito que vocês tenham planos não só pra ter a Cecília, mas pra no futuro ter mais filhinhos, né? Se Deus permitir. Amém. Mas antes de começar a falar sobre isso, eu queria que, se você puder compartilhar um pouco da sua história, se é de família cristã, se converteu em algum momento, como é que é a sua história? Então, a história da minha conversão, assim, eu particularmente amo, não tem grandes emoções, assim, como a história de pessoas que, sei lá, que... Tipo, Rodolfo Abrantes, né? Eu tava ouvindo a música dele, eu falei, nossa, o testemunho dele é muito marcante, né? O meu não tem essa... Não tem grande... coisa, assim, mas é uma grande coisa, né? Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu me converti aos 15 anos. Foi em 2019. Eu tava no primeiro ano do ensino médio. E, assim, foi uma questão total, assim, conversão é do Espírito Santo, né? Mas foi um processo em que o Espírito Santo realmente tava me convencendo do pecado. E aí eu comecei a me ver como a pior das pecadoras, assim, sabe? Tipo assim, minha mente muito conflituosa, eu comecei a viver, tipo, uma guerra espiritual, assim, sabe? Eu tinha pensamentos que eu não queria ter. E me sentia muito, muito, muito pecadora. E aí eu comecei a recorrer à Bíblia, que eu tinha uma Bíblia num criadinho, assim, ao lado da cama, né? Numa gavetinha ao lado da cama. E que minha tia tinha me dado quando eu tinha 5 anos, quando eu aprendi a ler, assim, 5, 6 anos. E eu comecei a ler, falei, vou ler a Bíblia. Eu já tinha um histórico, assim, nasci católica, fui batizada na igreja católica, e tinha um histórico de vez em quando ir na igreja evangélica. Meu pai tava indo na congregação, a gente ia na congregação de vez em quando, Congregação Cristã do Brasil. Sim. Mas como visitante. E aí, então, eu ouvia também, né, a palavra de Deus de vez em quando em igreja e tudo. E aí, eu comecei a ler a Bíblia daquela forma, assim, de abrir e falar, Deus, fala comigo, sabe? Caixinha de promessa. Caixinha de promessa, era bem assim, porque, assim, eu não tinha conhecimento. Mas eu sabia que Deus existia, sabia da existência de Jesus, assim, né? Mas eu nunca tinha tido nenhuma experiência com Deus, assim. E aí eu comecei a ler e era muito, muito doido, assim, porque eu abria a Bíblia só no Antigo Testamento, porque era o maior. Mas assim, eu abria só no Antigo Testamento e era muito engraçado que eu começava a ler, eu tinha certeza que Deus estava falando comigo mesmo. Tanto que eu terminava os livros, assim, principalmente dos pequenos profetas, muito rápido, assim, porque era como se Deus estivesse realmente falando que eu era pecadora e tudo. Mas você ia lendo assim sozinha? Sozinha, no meu quarto. Entendi. Sem pegar comentário, nada, só lendo. Sem nada, só lendo. E aí, e assim, eu sentindo muita sede mesmo de Deus, sabe? Assim, pensando, eu preciso de Deus, porque eu não vou conseguir conviver com os meus próprios pecados. Era assim. Só que eu ler a Bíblia era só mensagem de palavras de ira, sobre a ira de Deus, sabe? De condenação.
sobre o povo, de condenação sobre quem não arrepende. E era assim. E aí, no final dos livros, eu lembro até, tipo, o final de Ageu, aí vinha a palavra de misericórdia. Eu falava assim, então, eu sou muito pecadora, mas Deus vai ter misericórdia de mim. E foi um processo, assim. A interpretação bíblica tava boa já. Mas foi um processo, assim. E eu ficava assim, não, mas... será mesmo que Deus me quer? Eu ficava assim, sabe? E aí, uma coisa que eu tinha certeza também, lendo, que eu não era povo de Deus. Que eu era uma pessoa Mas que que coisa, não era né? povo. Você já tinha um... Deus realmente foi Que eu ficava assim, tocando. Deus falando sobre o povo dele, eu ficava, eu não sou povo de Deus, eu não sou. E aí eu ficava orando pra Deus me tipo, plantar mesmo na figueira, sabe? Me enxertar, né? Que Deus nos adota mesmo, né? Então eu comecei a orar por isso. Eu falava assim, Jesus, Jesus me aceita. E aí eu comecei a ler os evangelhos também, conhecer mais de Jesus e pedir pra Jesus me aceitar como filho, entendeu? Nossa, que realmente Sim. Deus chama os seus filhos, né? Porque Foi. você tava num lugar que não tem uma pregação saudável, quando você visitava. Sim, mas tudo. até eu falo até pro Vitor hoje em dia, eu falo assim, Vi, é muito engraçado, porque a congregação, no geral, vai ter muita coisa, é considerada uma seita. Sim. Mas a comum congregação que a gente ia, o pastor tinha feito, o cooperador, né, ele tinha feito seminário antes. E aí, querendo ou não, ele era bíblico em alguma... Pra falar do plano redentor, Sim. ele era. E aí, eu vivendo essa luta espiritual dentro, assim, de mim... Tipo assim, eu não tinha uma vida que alguém olhava pra fora, por fora, eu olhava pra mim e falava assim, nossa, Ana Paula tá perdida. Mas eu me sentia completamente perdida, entendeu? Perdidaça, assim. Aí... eu falo assim, que eu não tinha uma vida assim, eu não ia pra balada, eu não... Entendeu? Externamente, normal. Mas por dentro era uma guerra, assim, que eu tava vivendo. E aí eu comecei a ir mais aos domingos, mais pra igreja. E Deus falava comigo, assim, o plano mesmo, sabe? De redenção. Sim. E aí... aí eu cheguei... Meu pai sempre gostava de chegar bem mais cedo na igreja. Eu chegava bem mais cedo, já começava a ler a Bíblia, já começava a orar. E aí era, assim, eu abria a Bíblia... E eu lembro, nossa, assim, uma vez que eu li em Jesus falando com um leproso. O leproso falou assim, Jesus, me limpa. E aí era a minha oração. E aí Jesus só respondeu assim, eu quero ser limpo. Aí isso tava sendo assim, aí nesse momento eu comecei a me sentir que eu tava sendo limpa pelo sangue de Jesus, entendeu? Que bênção. E aí foi isso, assim, Deus foi tirando aquele fardo mesmo do pecado, assim, como peregrino, sabe? Deus de peregrino, parece que foi tirando aquela mochila pesada do pecado. E eu comecei a sentir que realmente eu tava sendo limpa, assim, por Jesus. E que Jesus tava me aceitando. E aí eu lia João. E eu sou apaixonada no livro de João, que falava que aquele que crê em mim será chamado filho de Deus. Eu falo, Senhor, eu creio que eu seja chamado filho de Deus, que até agora eu não era. Né? Então, a partir do momento que eu criei em Jesus, eu me tornei filha de Deus, né? E quando você teve certeza que você era filho de Deus? Eu acredito que foi mais ou menos no meio de 2009. Então, mais pro final eu já tava com mais você certeza. Ainda tava visitando. Foi um processo meio longo, esse assim, de guerra, sabe? Espiritual. Mas eu acho que no final de 2009 eu já tinha certeza. E aí, depois você... foi pra IPB depois de muito tempo? Não, aí, o que acontece? Eu morava com os meus pais ainda em Goiânia. Eu tinha 15 ou 16 anos. É por aí. E aí eu fiz o ensino médio. E durante meu ensino médio, principalmente segundo ano e terceiro ano, foi um processo assim, de transformação, de conhecer mais a palavra, de aprofundar, de ler mais a Bíblia, de ouvir mais pregações de outras igrejas. Isso me abençoou muito. E aí, no terceiro ano, quando eu tava no terceiro ano do ensino médio, 2011, tinha um clubinho bíblico na minha escola, que foi muito abençoador pra mim, muito abençoador. E assim,
muitas pessoas passando pelo mesmo processo que eu, sabe, de conversão, pessoas da minha idade, então isso foi muito bom. Porque eu não tinha essa comunhão com outras pessoas da minha idade, comunhão mesmo, assim, de compartilhar na igreja, na congregação, mas aí na escola tinha. E a gente conversar sobre a palavra de Deus e tudo, isso, nossa, foi muito abençoador. E aí depois... Mas aí pra ir pra IPB, Isso, né? Isso, aí eu fui pra IPB quando eu passei no vestibular. Ah, tá. Em 2013. Aí eu fui pra Alfenas, Minas Gerais. E minha mãe tem uma história que ela foi criada na presbiteriana. Até casar, ela tava na presbiteriana. Minha avó é da presbiteriana, minha avó materna, minha tia. E aí, a gente passou em frente à igreja. Tava procurando casa pra morar. A gente passou em frente à igreja, que era no centro. Aí eu vi a igreja e falei, nossa, IPB, né? E eu já tava conhecendo mais a palavra. Eu falo que eu já me converti calvinista sem saber o que era calvinismo. E aí eu lembro na aula de história, na escola que eu soube sobre predestinação, e eu lembro do meu professor de história falar assim, é só a igreja presbiteriana que prega sobre predestinação, eu lembro assim. Aí eu perguntei pra minha tia, que era presbiteriana, e tia, a senhora acredita em predestinação? Ela, sim. Aí ela me explicou e tudo, eu falei assim, não, quer saber, eu acho que eu tenho que ir pra IPB, porque IPB é calvinista, eu também sou, tipo, eu já me converti assim... Entendeu? Eu queria que Deus que me resgatava, não era eu que aceitava Jesus, era Jesus que me aceitava. Não precisava nem de catecúmenos, né? Era só... Aí eu pensei assim, não, eu acho que vai ser bom eu ir pra presbiteriana. E minha mãe, foi muito engraçado, minha mãe foi usada, assim, por Deus. Que a gente passou em frente à igreja, né, de carro, ela olhou pra igreja e falou assim, é aqui que você vai congregar agora, viu? Falou assim. E eu ia morar sozinha, eu falei, mãe, é mesmo, vou pra presbiteriana. Mas aí depois eu acabei, os amigos da faculdade que eram crentes, tudo, estavam indo mais na presbiteriana independente. Então eu fiquei 3 anos da faculdade na independente, na IPI. Em Minas, aí depois né? voltei pra IPB. Em Minas. Isso, em Minas. É que Minas tem bastante, né? Tem bastante. Tem muita cidade que não tem IPB, né? Só IPI. Entendi. Aí foi isso. Aí você foi pra lá. Isso. Mas você falou que não tinha nada de espetacular. Eu acho espetacular, porque Não. você leu a Bíblia, Deus converteu você, aí você tava numa igreja... Eu falo externamente, sabe? Sim, assim. Não, tudo bem, mas ainda assim foi tudo acontecendo, Deus foi te levando. Pra mim foi assim, um avalanche de acontecimentos. Sim, pra mim, sim. mas às vezes quem olha de fora não... Não, mas foi uma história muito bonita, assim. Eu gosto muito de como Deus fez, sabe? Assim, porque eu lembro que eu era meio sozinha também, era meio difícil, sabe? E aí eu orava pra Deus me dar pessoas pra me ensinar sobre Ele. Me mostrar pessoas pra me ensinar sobre Ele. E aí eu tive várias experiências, assim, legais. Por exemplo, nas férias de 2009, 2010, eu acho... Uma galera da minha cidade, do interior, porque eu morava em Goiânia, mas eu nasci no interior. Uma galera tava se convertendo naquele mesmo período. E aí era doido, a gente ia pras férias, e a gente adolescente, 16 anos, assim... Todo mundo a gente fazia reunião de oração a semana inteira, assim, todos os dias, na igreja. Era, tipo, um fervor mesmo. Foi bem legal essa época. Mas esse incômodo, só pra gente ir pro próximo caminhar, tópico. Esse incômodo no seu coração, essa luta toda, foi Deus que pôs. Foi Deus que Porque pôs, você não com teve certeza. uma coisa assim que começou a te incomodar. Não, Deus... evento na sua vida, não. nada. Foi você começar a sentir... tristeza, angústia e querer resolver e Deus mesmo incomodar e se apresentar a você. Né? E me sentindo má, assim, sabe? Me sentindo... Um senso de pecado, né? Senso de pecado. É aquela coisa que o Espírito Santo convence a gente do pecado, Com do certeza. juízo e da justiça, né? Bom, muito edificante. Tá, e aí, então, Ana, você e o Vitor se conheceram, né? Nos conhecemos na faculdade. Na época de faculdade, né? No período. A gente tinha a união... ABU. ABU, isso. Gente, às vezes eu esqueço a sigla da ABU. Aliança Bíblica Universitária. Eu só sei a sigla, eu não sei nem o que significa. Às vezes eu fico com vergonha quando eu esqueço, mas... Aliança Bíblica Universitária, a gente se conheceu em um encontro da ABU de Minas. E legal. aí, a gente começou a namorar 1 ano depois desse encontro lá. E namoramos durante 4 anos, né? E aí, quando eu me formei, a gente se casou. E o Vitor se formou um pouco antes, ou não? 1 ano antes. 1 ano antes. E o Vitor é presbiteriano de berço já, de família desde sempre, né? Presbiteriana. Sim, acho que é 4ª geração, uma coisa assim. É raro isso aqui no Brasil, né? porque tem muita gente convertida no século passado,
nos anos 2000 pra frente. Sim. Mas eu lembro porque o Vitor falou já, né? Conversando com a gente, comigo, que o avô dele já é antiga geração. É assim, de quando o Mackenzie chegou no Brasil, uma coisa assim, e aí enviaram panfletos pra tataravô. Acho que é tataravô. Não, eu lembro de uma história. Sei que ele é a quarta geração. Uma história. Um dia ele pode contar isso melhor, mas ele falou que é uma coisa espetacular, sim, porque é impactante. Que, se eu não me engano, oh meu Deus, o avô, o tataravô dele comprou alguma coisa, uma semente enrolada no Brasil Presbiteriano, não era? Que é o jornal mesmo, da IPB. Jornal, E leu e creu, se converteu. É muito legal, né? muito, muito impactante. Pra vocês verem aí como Deus faz as coisas, né? Tá, mas aí então, Ana, quando você e o Vitor se conheceram, os dois eram crentes já. Sim. E aqui pra gente começar a entrar no assunto. Vocês sempre quiseram ter filhos? Sempre foi um assunto que vocês conversaram? Tinham um sonho de ter filho? Sim. Até porque a gente levou um namoro muito tranquilo, assim, muito na base da conversa. Até pra casar com muita coisa alinhada, né? E aí, uma das coisas que os dois tinham em comum sempre foi ter filhos, assim. Quantidade a gente nunca, assim, estipulou. A gente já teve essa época, a gente quer ter 4 filhos. Aí depois, não, quer ter 3. Mas é Deus que dá, né? A gente não sabe, né? Mas a gente sempre quis ter filhos. Sim. Se não fosse se um dos dois não quisesse, não teria dado certo. Eu acho que a gente não teria se casado. Porque imagina, você quer muito ter filho, o outro não quer, o que vai fazer casado, né? Mas é legal que você falou disso do namoro também, até pra quem é mais jovem escutando a gente, que o namoro é pra isso, né? É pra isso, pra alinhar esses pontos essenciais, né, do casamento, assim. Que senão depois chega no casamento, aí não quero ter filho, aí vai fazer o quê? E tem gente que até casa, né? Um não quer de jeito nenhum, o outro quer, e mesmo assim casa é complicado. Porque vai ser uma luta que vão viver, né? Pra sempre, né? Vai ser constante. Sim. E você engravidou, vocês tinham quanto tempo de casamento? Então, você quer que eu conte um pouco sobre esse processo de engravidar? Então, a gente se casou e aí a gente prevenia, né? Normal. Mas a gente tinha desejo de engravidar. Mas sabe aquela coisa assim, parece que nunca a gente tinha medo. Entendi. Acho que o que define é que a gente tinha um certo medo. E assim, a gente vinha empecilho em questão, sei lá, financeira, sabe? Sempre tinha algum empecilho, assim. E aí a gente tava com 3 anos de casamento, a gente falou assim, nossa, mas no início do ano a gente falou assim, nossa, lá pra outubro, assim, no final do ano, vamos parar de prevenir, vamos começar a tentar? Vamos. E aí, esse assunto filhos começou a me incomodar muito, sabe? Assim, sabe quando Deus quer trabalhar alguma coisa em você e parece que tudo que você ouve de podcast, de pregação, parece que tudo vem pra isso, né? E aí, quando foi em abril, a gente já começou a orar mais intencionalmente, assim, sobre isso. Mas começou a te incomodar porque você queria. A gente queria, mas ao mesmo tempo eu tinha muito medo. Entendi. Esse que foi o problema. Assim, a gente queria. Sabia que a gente queria ter filho, sim, mas a gente tem medo e eu acho que é normal. Ter um medo, assim, tipo, será que é agora? Será que a gente tenta agora? Assim, a gente tinha esse medo, não sei explicar. Mas aí, a gente começou a orar e foi interessante que a gente tava tendo, na UMP mesmo, o grupo das meninas da UMP, e a gente tava fazendo estudo das epístolas. Legal. E a gente tava lendo 1 Timóteo, e eu e o Vitor fazendo até um pouco junto esses estudos, assim. E aí a gente leu 1 Timóteo 2,15, que fala, mulher será salva tendo filho, sabe? Nossa, aquele versículo saltou, assim, sabe? Quando saltou, eu falei, gente, parece que eu nunca vi esse versículo aqui antes. Tava escondido, Tava escondido. E aí foi quando a gente começou os dois, assim, falar assim, nossa, não, acho que é agora, vamos pela fé, vamos largar esse anticoncepcional pela fé e vamos, Deus vai capacitar a gente. Vai nos sustentar. Os dois concordaram. Os dois concordaram. Aí, o que a gente ia parar em outubro, eu parei em julho. Legal. E a gente começou. Mas aí, o que acontece? A gente enfrentou o desafio lá do problema... Eu não posso falar infertilidade, porque não bateu um ano certinho.
Mas deu praticamente um ano. Tá, deixa eu te perguntar, já que você falou disso, Uhum. isso tem a ver alguma coisa com a prevenção de antes ou não? Ou não, teoricamente, quando você para de tomar o anticoncepcional, a fertilidade já volta. Uhum. Tanto que muita gente engravida na troca de anticoncepcional até, Uhum. entendeu? Então, assim, não tem muito a ver, Entendi. não. Foi mais questão de vocês mesmo que... Entendi. Sim. E aí teve que fazer um tratamento, alguma coisa? Não, eu já tinha feito os pedidos de exame. Entendi. Quando a gente descobriu que tava grávida, entendeu? Ah. Então foi um processo, assim... Pra gente, esse um ano demorou, assim, sei lá, uns 10 na nossa cabeça, né? Porque você começa a ficar com medo, né? Você começa Será a ficar que tem com coisa medo. errada? Você pensa assim, gente, se tem uma porcentagem de casal infértil, com certeza a gente tá nessa porcentagem, nesse percentual. Você começa a pensar assim, não, Deus me escolheu, Deus quer que a gente viva essa luta. Tem muita... Entendeu? Começa a orar que nem Ana lá do Samuel, né? É. Que não podia ter filho, tudo. Sim. É. Mas é engraçado que... E assim, eu, pela minha pouca experiência, mas alguns casais passam um pouco por isso, de demorar um pouco, né? Pra Sim. conseguir. E é um tempo meio angustiante, né? Pra muita gente. É muito angustiante. E assim, eu pensava que era mais angustiante pra mim, por ser mulher, a pessoa que ia engravidar. Uhum. Mas hoje eu vejo que pro Victor foi muito também, sabe? Eu acho que ele segurou um pouco as pontas porque ele não queria me deixar preocupado, entendeu? Mas hoje ele não gosta nem de lembrar muito dessa fase, assim, de tentar e parece que nunca vem, assim. Mas é Deus, né? Deus é milagre, em a sua vida soberania é um milagre. organiza não tem as como coisas. a gente é uma coisa que realmente não tem como a gente controlar. Uhum. Agora, uma coisa, Ana, desse período, só pra gente, pra você dizer, ainda nesse período, porque a gente vai falar um pouco sobre quando nasceu e a mudança de vida, que é, né, ter um filho, mas nesse período ainda, vocês ainda idealizavam alguma coisa na maternidade, paternidade? Que, tipo, depois que vocês tiveram, vocês viram que ainda era idealizado, pensava que era uma coisa e não era? Ou vocês sempre foram um pé no chão, assim, com isso? Sinceramente, eu acho que a gente não idealizou, tanto que a gente tinha medo, assim, sabe? Dos desafios e tudo. Então, eu acredito que a gente não romantizou, não idealizou, assim, sabe? Porque é uma coisa que eu vejo um pouco hoje, né? O pessoal captura uma maternidade e eu acho que isso, como eu tô falando com você, particularmente para as mães, assim, a gente tá num mundo muito difícil. Então, nós termos mães cristãs que querem ter filhos é uma bênção, é maravilhoso. Mas há uma tentação particular nisso, que é o tipo de maternidade de Instagram, né? Que a gente vê. Sim, Então é nesse sentido que eu pergunto se isso não foi uma tentação pra vocês, assim. Olha, não. Assim, eu acredito que eu não fui influenciada a ser mãe por causa de Instagram, assim. E tem uma coisa que uma amiga minha que era mãe antes de mim e criticava, e eu não entendia a crítica dela, que era a questão da maternidade real, sabe? Já viu? Quando a mãe posta uma bagunça do filho e fala assim, isso aqui é maternidade real, isso aqui é maternidade real. E ela criticava esse negócio da maternidade real. Eu não entendi a crítica, porque eu, como uma pessoa que não era mãe, eu via isso e ficava assim, nossa, isso faz parte de ser mãe. E filho dá trabalho mesmo, a maternidade real é isso. Só que ela via de erro a gente ficar demonizando, entre aspas, a maternidade. Porque a maternidade é uma bênção, né? O filho é a herança do Senhor. Sim. Então, eu não posso chegar na internet e ficar despejando só trabalho que o filho dá e tal. Então, assim, como na internet tem os dois lados, né? Sim. Da maternidade real, que o filho dá trabalho demais e tudo. E o da maternidade romantizada. Então, e a maternidade não é nenhum nem outro, é o equilíbrio. Dá muito trabalho, mas também é uma alegria que só sendo pai e mãe pra gente entender, né? A alegria que é ter um filho, assim. Como o casamento também, né? Sim. Às vezes a pessoa, quando casa, pensa que vai resolver a vida. Sim. Quando casou.
E o casamento é uma bênção, mas não é o sentido último da nossa vida, né? Sim. Nossa vida é para glorificar Deus e quem resolve nossa vida é o Senhor. É, Então, o casamento tem tudo isso. Tem serviço, é desgastante, é trabalhoso, tem suas provas particulares, mas é maravilhoso, é uma bênção. é uma bênção. E é isso também, né? A maternidade que você está dizendo. Sim. É trabalho, né? Que você vai educar trabalho. uma criança, um ser humano. É trabalho, é preocupação que você nunca teve, que você vai passar a ter. Eu lembro que o Vitor falou outro dia, né? Você nunca mais vai comer comida quente. Nossa, tomar café quente é uma... Mas assim, é uma bênção. Não, com certeza. Mas então, vamos lá. Aí teve essa questão da espera pela gravidez. E aí, durante o período de gravidez, depois que a Cecília nasceu, mudou, assim, muita coisa na vida de vocês, né? Mudou muita rotina, né? Muda muito. Porque eu e o Vitor, por exemplo, a gente sempre gostou muito de ter um tempinho de qualidade ali à noite, pra assistir alguma coisa, pra jantar junto e tal. E esse primeiro aninho da Cecília foi difícil, por causa do sono. Ela era uma bebê muito difícil pra dormir. E a gente tentava educar o sono dela e não ia, sabe? Até que só depois de um aninho que ela passou a dormir. Por exemplo, a noite inteira. Então, mudou muito a nossa rotina, o nosso tempo juntos, sabe? Nossa, mudou. Mas assim, sabe uma coisa positiva, por exemplo, de rotina, assim, do que era antes como casal e que melhorou muito foi organização, por exemplo. A gente se tornou um casal mais organizado. Olha, pra ser meio contraditório, eu acho. Porque antes a gente tinha muita dificuldade de arrumar a casa, por exemplo, antes de deitar. Porque a gente tava tão cansado do trabalho e tudo, a gente deixava. Hoje a gente sabe que quando a gente acordar, vai ter um bebê pra gente cuidar e não vai dar pra arrumar a casa. Então ela dormiu, a gente corre pra arrumar. A gente se considera, assim, um pouco mais organizado. Com o horário a gente tá mais organizado também, porque a gente sabe que o bebê pode acontecer 1000 coisas de imprevisto antes de sair de casa. Então a gente tem sido tem sido menos atrasado. Então tem várias coisas assim que mudaram. E sobre o casamento, é assim, eu até falo isso assim pras amigas, pra ter filho, é importante o casal tá muito bem alinhadinho, sabe? Tá assim, Deus bem alinhado, o casamento fortalecido, porque um vai precisar muito do outro pra cuidar desse bebê. A gente precisa muito do apoio do outro e tudo, mas muitas vezes a gente tem que abrir mão do nosso tempo de qualidade. Muitas vezes, assim, pelo cansaço e tudo, você não vai ter aquele tempo de conversar que tinha antes, entendeu? Então tem que estar com as coisas ajustadas, assim. Antes do bebê nascer. E a maternidade mudou. Tá, então vamos lá. No casamento, você disse que teve toda essa questão de rotina, de tudo. Mas o ponto de vista, assim, espiritual, como um casal cristão, vocês acham que você acha que a maternidade aproximou vocês? Essa questão de ser uma só carne, né? Como a Bíblia diz. Vocês desenvolveram, assim, mais comunhão, mais intimidade, mais carinho um pelo outro por causa da maternidade também? Por causa da maternidade, eu acredito que não influenciou nisso, assim, porque, graças a Deus, assim, a gente tinha um casamento tranquilo, sabe? Isso eu não posso reclamar. E a gente, sabe, se dedicava já um ao outro e meio que permaneceu. E a gente passou a ter um pouco menos de tempo de qualidade, mas a gente já sabia, a gente tinha a certeza, né, que um tá ali pelo outro. Sim. Então, não posso dizer que mudou muito, sabe, em relação a isso. Mas uma coisa, assim, que fortalece em conjunto é a questão da educação, por exemplo, da Cecília, o quanto a gente precisa de Deus pra educar ela. O quanto a gente precisa do culto doméstico, por exemplo. E Vocês fazem? A gente começou a fazer esse ano. Nossa, tem sido... esse ano não. Tem 1 mês, mais ou menos, 2 meses no máximo. Mas tem sido uma bênção. Tá dentro desse ano. Assim, não foi desde o início do ano. Entendi. É mais recente. Mais recente. Que legal. E aí, isso eu vejo que nos fortalece como família. Entendeu? Como família, assim, não casamento individualizado, mas... Legal. Como família é bem importante. Você, como agora sendo mãe, vê, assim, algumas coisas da vida diferentes? É claro, vocês
tem a responsabilidade de vocês, tudo. Uhum. Mas o fato de ter uma pessoa que depende totalmente de vocês é algo Sim. que eu acredito que muda um pouco, né? A maneira como a gente encara as coisas, né? Sim. Ou mesmo eu perguntei da questão do casamento, mas essa questão de comunhão que eu digo, você falou da educação, né? Uhum. Vocês dois, de certa maneira, concordam no que é fundamental para um casal Sim. cristão, que é a gente precisa educar a nossa pequena Sim. na palavra. Na palavra. Ela foi batizada na nossa fé, Uhum. né? Então ela faz parte do povo de Deus, porque nós somos um casal da aliança e ela Sim. é uma filha da aliança. E glória a Deus por isso. Amém. Sabe que na minha conversão, uma das coisas que eu pensava era isso. Eu pensava assim, gente, Deus, eu tô lutando tanto, eu tô sofrendo tanto. Mas meus filhos não vão ter que sofrer. Nesse sentido, assim, eu sei que eles vão passar pelo processo de conversão também, que a conversão é individual. Mas eles não vão ter que lutar algumas batalhas que você, como uma pessoa que não era povo e se tornou povo, entendeu? Uhum. Não sei como explicar isso, mas eu tinha umas lutas, assim, que eu falava assim, não, a minha filha vai nascer assim, numa família que vai apresentar Jesus desde que ela nascer pra ela. Ela não, né? Meus filhos, pensava. Eu era bem adolescente ainda. E assim, ela já vai ter certeza de muita coisa que eu não tinha, ela vai saber de muita coisa que eu não sabia. E ela vai saber quem é Jesus desde pequenininha. Então, assim, o processo de conversão dela vai ser diferente do meu. Não sei como que vai ser. Mas vai ser diferente e ela tá amparada por vai estar amparada por pais que amam ela, amam a Jesus e que ela pode ter liberdade de conversar sobre Jesus, tirar as dúvidas bíblicas com ela, sabe? Sim. Então... Não, é uma das maiores bênçãos, eu acredito, para os pais, né? Bom, o filho não precisar passar pelas experiências do mundo. Bom, Deus sabe em sua soberania o que vai acontecer. Sim. Mas nossa oração é essa, né? Que permaneça no caminho e o milagre aí é não ter essas experiências traumáticas, né? Porque muitas vezes eu não nasci na igreja também. E a gente passa por uma vida muito difícil e encontra o Senhor e Ele nos salva, nos transforma. Mas a gente carrega alguns traumas da vida pregressa, né? E com a graça de Deus, a Cecília sendo educada por vocês, pais da aliança, ela é uma filha da aliança, ela vai permanecer no caminho. Isso. Nossa, eu acho lindo. Nossa, eu acho lindo. Eu vi o pastor Wilson, né, falando que ele cresceu num lar cristão, assim. E aí, eu fico, gente, esse pra mim é o testemunho mais lindo que tem, sabe? Não é aquele testemunho impactante e tal. Mas um dos testemunhos que eu acho mais lindos, assim, de conversão é a pessoa que fala assim, não, eu fui criada por pais crentes, fui pra EBD todo domingo de manhã, sabe? Eu cresci na igreja, mas eu permaneci no caminho. Eu conheci Jesus e quero entregar a minha vida pra Jesus pra sempre. Então, assim, isso é o testemunho mais lindo que eu acho. É o que eu desejo muito que aconteça com os meus filhos. Com certeza. E assim, é o que o Senhor nos diz, né? Por isso que a gente batiza, né? Os bebês. Porque na nossa fé, na fé dos pais, que é a mesma fé de Abraão, Isaac e Jacó, eles recebem a mesma promessa, né? De que eles são filhos da promessa, filhos da aliança, povo de Deus, propriedade exclusiva de Deus. E eu sempre gosto de lembrar, quando eu escuto o bebezinho chorando no culto, a Cecília mesmo. Eu lembro um dia que eu tava pregando e depois vocês falaram que ela tava meio... Tava difícil. Difícil aquele dia, né? Eu particularmente, do púlpito é um pouco difícil de ouvir, mas dá pra ouvir alguma coisinha. Mas sempre que eu escuto um bebê assim no culto, na igreja, chorando, ou mesmo fazendo mãe, indo pra lá e pra cá, naquele som que ele faz no choro e tudo, eu me lembro das palavras do Senhor a Abraão: em ti serão benditas todas as nações da terra, né? De ti chamarei uma descendência que será numerosa como o pó da terra, como a água do mar. E essa descendência é da Cecília. Né? Então, naquele choro de bebê, você vê o louvor a Deus, porque são parte dessa promessa ainda. Então, isso é maravilhoso. Né? Isso Nossa, sabe o que eu lembrei agora? De um comentário que a Daiane, filha do pastor Rosivaldo, eu acho que você não conheceu, e que ela faleceu, teve um AVC, sabe? Não conheci. Então, quando eu engravidei, aí... postei lá no Instagram, né? Ela falou assim...
Nossa, eu amo ver o reino de Deus crescendo. E crescendo desse jeito, através de filhos de crentes. Eu fiquei assim, nossa, que legal, né? Porque é a palavra de Deus, né? Pra nós sobre os filhos, que os filhos são herança e que a gente não precisa ter esse medo, né? De ter filhos, assim, que a gente realmente tinha um certo medo, um temor. Acho que temor pelo novo, sabe? Também tem um pouco da questão que eu acho que hoje em dia é uma... Eu sei que tem as perguntas, mas a gente já volta. Mas só pra continuar aqui conversando, eu acho que tem um pouco a questão hoje em dia que o pessoal idolatra, um pouco essa palavra, né? Ter uma condição financeira que julgue boa, né? Eu acho que sempre é um pouco disso. A gente fala que não, mas é um pouco disso. Sim, sim. Tipo, eu quero dar pro meu filho o que eu não tive, o melhor. Mas às vezes isso é um pouco de muleta pra... Não, é errado mesmo, né? Mas... Assim, tem a questão da responsabilidade, né? Não é pra fazer loucura, não, né? Não é pra fazer loucura, mas assim... Que Deus sustenta, Deus sustenta. Com certeza. Vocês percebem isso? Sim. Deus provendo. Sim. Nossa, muito, assim. A gente percebeu muito, assim, que Deus foi muito misericordioso, assim. Até no meu trabalho, eu descobri que eu tava grávida e eu consegui mudar de emprego pra ganhar até um pouco melhor, ter uma licença maternidade e tudo. Hoje eu já saí desse emprego, né, agora, pra diminuir minha carga horária. Mas, assim, aí eu vejo, Deus tem abençoado o Vitor, que não precisa tanto, assim, que eu fique trabalhando todos os dias igual eu tava, pra cuidar mais nessa fase que a Cecília tá, que precisa mais de mim, que precisa ser educada mais ali, sabe? O dia inteiro. Claro. Então... E essa questão, então, Ana, já que até era uma coisa que a gente tinha colocado aqui, a questão da educação é uma das maiores preocupações que vocês têm. Sim. E assim, aquela educação, né? A educação cristã mesmo, de instruir, né? Da instrução da Cecília nos caminhos do Senhor, é uma preocupação, assim... Desde que ela nasceu, eu acredito, assim. Porque eu ficava assim, nossa, Vitor, é engraçado, a gente vai ter filho. E eu, como não cresci na igreja, eu não sabia uma musiquinha de EBD, sabe assim? Eu não sei uma musiquinha de EBD pra cantar pra ela. Aí ela era bem recém-nascidinha, assim. Aí eu lia lá o livro pra ela, aquele livro Histórias Bíblicas que uma mãe contou pros seus filhos. São 3 livros, assim. Aí eu lia, aí era sobre a criação, né? Aí ia eu lá pesquisar tudo que é musiquinha sobre a criação. E eu aprendi muito, assim. Nossa, agora a gente vai aprendendo muito. Então, assim, a educação cristã é algo que a gente sempre preocupa, né? Assim, se eu vou conseguir evangelizar mesmo... discipular minha filha, né? E a educação da disciplina mesmo, assim, dela se tornar um adulto funcional, responsável. Legal. Né? Qual que é a coisa, assim, o que é que vocês mais se preocupam nessa primeira parte da infância dela? Pra ela aprender, assim. Você fala de aprendizado agora. Não digo assim, por exemplo, vocabulário e tal, eu acho isso, inclusive, assim, a gente conhece um pouquinho, sabe que ela fala bastante coisa já, né? Tem um vocabulário até bem grande, até maior do que de alguns adultos, assim. Mas o que ela precisa aprender nesse começo? É essa questão de obediência, disciplina, tudo? Disciplina. O que pode e o que não pode, né? E eu, assim, o que eu tenho estudado muito sobre essa questão de educação, muito não, né? A gente nunca sei se é o suficiente que a gente estuda. Mas o que eu tenho estudado sobre educação é sobre autoridade. Porque eu sigo uma mulher que ela fala muito sobre que a gente tá vivendo uma crise de autoridade. E os pais perderam a autoridade sobre os filhos. Porque, por exemplo, na internet, se você entrar na onda... Hoje em dia se fala muito sobre educação positiva, você não pode dizer não pro seu filho, você vai induzir seu filho a fazer o que é certo, mas sem dizer um não, sabe? Isso, biblicamente, não existe, tá não completamente errado. Então, e é engraçado que essa mulher que fala muito sobre a autoridade dos pais sobre os filhos, você é o adulto, a criança é a criança, mas sem autoritarismo, autoridade sem autoritarismo. Ela não é...
Eu acho que ela não é cristã, Entendi. mas ela ensina, assim, sobre você disciplinar, sabe? Seus filhos. Então, isso é... Nessa fase que ela tá, é muito importante, assim. Aprender o certo e errado. E ela entender que a gente é pai e mãe, que ela tem que obedecer o que a gente fala, o que a gente Sim. precisa que ela Não, faça. e é engraçado porque começa aí, né? Porque você já vê algumas crianças que têm um histórico muito grande de desobediência. Ah, começa... Então... E dizem que os... É porque ainda não passei pela fase dos 2 anos. Mas aqui, assim, as pessoas falam muito, e eu tenho até um certo mês, aí essa viradinha de chave dos 2 anos. E aí eu acho que se antes você não procura saber, não procura conhecimento nessa área, e deixa o bebê fazer 2 anos, e com 2 anos começa a birra e mandar em você, aí é muito difícil tomar as rédeas, né? Sim. Mas essa mulher que eu sigo fala assim, ó, se sua mãe tomar as rédeas com você tendo 50 anos, mudar o jeito de se comunicar com você muda também seu comportamento. Ela fala que tem como, assim, não tem, não, agora meu filho tem 7 anos, não tem jeito mais de voltar atrás. Ela fala que não, sempre tem como você educar de forma... Sempre tem, mas com a base bem estabelecida é bem mais fácil, né? Sim. Acho interessante uma coisa que eu tô perguntando, porque a Bíblia mostra isso. Geralmente, quando a Bíblia fala sobre criança e ensinar a criança no caminho que deve andar, nunca são coisas muito complexas. Eu acho isso muito legal. Porque a criança ainda não tá pronta para aprender essas coisas muito complexas. Então, o que ela precisa? De poucas ordens mais eficazes. Então, sim, não, tal. Porque, senão, existe uma absurdidade de regras que deixa a criança confusa, na verdade. Né? E aí, o cérebro dela não tá preparado, né? Ela precisa aprender a certo e errado, obediência, né? E autoridade. Sim. Porque enquanto ela esteja na casa de vocês, ainda maiorzinha, adulta, mas na casa de vocês são autoridade. Sim. Né? E eu acho que, com certeza, essa crise que você mencionou de autoridade começa aí, né? Com pais que não conseguem falar não. Sim. Uma criança de 1 ano, né? De 1 ano. Imagina essa criança crescendo, né? Tudo. É claro, a gente tem várias variáveis aqui. Não tô dizendo que não, mas assim, a gente tá trabalhando com o que costuma acontecer, Sim. né? E os pais têm esse papel. Inclusive, quando a gente gravou, eu e o Vitor, a gente falou um pouco sobre conteúdo. E o Vitor falou sobre isso, de os pais serem responsáveis e acompanharem o que os filhos assistem, ouvem, né? Isso é muito importante hoje em dia. Sim. E só uma pergunta, pra gente avançar também. Vocês usam telas com ela, assim? Como que é? Não, eu falo que a gente usa tela de emergência. Tela de emergência. Por exemplo, pra cortar as unhas. Entendi. Aí a gente coloca, mas assim, a gente tenta sempre colocar coisa de baixo estímulo, sabe? Tudo que é muita musiquinha, assim, geralmente tem muito estímulo. Então a gente coloca, por exemplo, Ratinho do Castelo Rá-Tim-Bum, assim, só pra... Que é massinha, né? Baixo estímulo, só pra cortar as unhas ali. O do... Meu pé, meu querido pé. Isso, ela ama. E às vezes quando tá num trânsito, assim, que tá muito tenso e ela já começa, sabe, a ficar muito estressada, às vezes a gente acaba colocando alguma coisinha. Mas assim, é mais tela de emergência, Entendi. Assim, sabe? Mas vocês não deixaram ela ter contato com coisa muito com estímulo pequenininha, né? Não. Tipo, Peppa Pig, essas coisas desde não. Desenho, assim, não. Porque a criança fica meia doida, né? A não ser assim, por exemplo, meu pai, ele gosta de mostrar algum videozinho pra ela. Sim. E assim, meus pais moram lá em Goiás, vem ela pouco, né? Sim. Então, quando eles estão juntos, eu não fico podando, sabe? Deixa ele aproveitar um pouquinho, que vou, né? Legal. Então, partindo disso aí, vamos pra outra questão sobre isso de idolatria dos filhos. Eu sei que é uma coisa que a gente até conversou um pouquinho antes do podcast, que os filhos não são nossos, né? Sim. Como você enxerga isso em relação a Cecília e seus futuros filhos? Olha, uma coisa que eu achei muito legal, que eu ouvi semana passada, eu acho, uma mensagem até daquela Fernanda Vitvits, que já ouviu falar?
É uma blogueira talvez. cristã. E ela... A Virgínia, em algum momento, deve ter Ela me passou mostrado. por um problema de infertilidade também, assim, 2 anos tentando ter filho, e depois teve, e ela ficou famosa depois que teve filhos. E aí eu vi ela falando uma coisa muito legal, que assim, antes da gente ter filho, a gente tem que ter a visão de Deus sobre os filhos, né? Você tem que entender quem seus filhos são pra Deus, pra criar eles certo, né? E assim, pra ter a motivação certa pra ter filho, você não vai ter filho, porque eu quero mostrar pras pessoas que eu tenho filho, sei lá, pra provar nada pra ninguém. Ou pra sua realização pessoal também. Quero que eles cumpram meus sonhos. Isso, não, porque faz parte do figurino ali, do nascer, me formar, casar, ter filho, entendeu? Não, você tem filhos pra Deus, né? Então, tem que entender quem que são os filhos pra Deus, na palavra de Deus. Então, assim, os filhos são herança, é um presente, você não faz nada, você não pode fazer ou deixar de fazer pra receber, Deus vai dar na hora que Ele quiser, quando Ele quiser, né? São herança e são flechas, né? Eles não são criados pra nós, né? Eles são criados pra Deus. Então, flechas que têm um alvo que é Jesus. Então, eu acho que a gente tem que manter sempre essa mentalidade, assim. Porque senão a gente cai naquela, assim, de criar os filhos pra ser um grande profissional, pra ser... Sabe, a gente depositar as nossas vontades e os nossos sonhos neles. Isso é muito perigoso, eu acredito. Pra casal cristão, principalmente. A gente tem que entender que não, filha, é pra Deus. Se ela escolher ser uma missionária anônima lá num país que sofre perseguição, a gente tem que entregar. Sim. Né? Eu pedi pra você gravar esse podcast, Ana, com esse tema, porque eu sei que você tem uma visão cristã, assim, da maternidade e tudo. E é uma visão, de fato, cristã dos filhos. E por que eu tô dizendo isso? Porque, infelizmente, a gente tem muito casal que, às vezes, que nasceu na igreja e teve filhos e tal, mas por conta de influência da cultura, do mundo, apesar de estar na igreja e achar que tem uma visão cristã sobre criação de filhos, maternidade, paternidade, família, educa os filhos de maneira secularizada, né? Que é assim, o que é o mais importante na vida do meu filho? Ele ganhar dinheiro, ter a profissão dele, beleza. E eu acho que é a forma muito como a nossa geração foi criada também, né? Sim, com certeza. E essa questão que você falou sobre... Que tá falando sobre a idolatria é uma coisa que a gente tinha comentado antes de gravar, que eu acho que é legal a gente falar sobre os filhos pertencerem ao povo de Deus e não serem nossos. Ou seja, criá-los pro povo, pra comunidade, né? Acho que isso é uma coisa importante também, se quiser falar um pouquinho, justamente porque os filhos têm avós, pessoas mais velhas na igreja, e a gente precisa de ajuda. Sim. Né? E assim, é porque... não sei nem... É até difícil falar disso, porque o bebê ele nasce tão frágil, e assim, realmente, ele precisa muito, muito de você, assim, pra manter ele vivo. Tanto que você mandou a pergunta da principal preocupação, aí eu pensei assim na minha cabeça, não, a principal preocupação no primeiro ano de vida é manter ele vivo. Não deixa ele morrer, né? Não deixa ele morrer. Porque durante toda a história da humanidade, o índice de mortalidade infantil foi muito alto. Até 1 ano. Então, nossa, eu tinha tanto medo do primeiro ano. E eu acho que como médica isso se acentuou. Entendeu? Mas enfim, né? Vamos voltar ao raciocínio. Sobre os filhos não ser só nossos, né? Eles são nossos. Nossa responsabilidade. Sim, claro. Nossa responsabilidade de prover, de cuidar, né? E assim, aquela coisa, nós conhecemos muito bem os nossos filhos, né? Por exemplo, a gente sabe a roupa que coloca pro filho dormir pra ele não passar frio. Isso eu não vou saber fazer com o filho de outra pessoa, mesmo que seja da idade da minha. Com certeza. Porque você sabe até o quanto seu filho é calorento ou não. É muito doido isso. E cada bebê é de um jeito, assim, sabe? A Cecília, por exemplo, sempre foi muito calorenta. E eu já cheguei em casa de amiga minha com o bebê da mesma idade, a Cecília de vestidinho, assim, super bem, só um vestidinho, uma meinha, e o neném dela todo empacotado, assim. E sem suar. Eu falo, nossa, se eu colocasse essa roupa na Cecília, ela ia suar todinha. Mas... Então, seus pais
é a responsabilidade dos pais, né? Cuidar. Mas a gente tem que entender que eles não são só nossos, né? É neto dos nossos Sim. pais, dos nossos sogros. E faz parte da igreja, né? Eles são a igreja de hoje, né? Sim. Acho que é aquele que sempre fala isso. As crianças não são a igreja do futuro, é a igreja de hoje. Sim. Então a gente tem que se esforçar pra estar vivendo, né, em comunidade, trazendo sempre, assim, pra a igreja mesmo, tá no meio do povo de Deus, né? Aceitar conselhos, de pessoas mais velhas, porque... tanto que quando você me chamou, eu até falei assim, nossa, gente, mas de todas as mães, eu tô entre aquelas, assim, que não tem quase nada de experiência, porque eu tenho só 1 ano e 5 meses de maternidade, né? Mas Eu tô a gente apresentando o tem que podcast, tenho 9 meses de pastorado, então... Dentre todos os também, eu que menos tenho, então... Mas... não tô brincando, mas isso é interessante, né? Porque... Você falou isso de índice de mortalidade antes, e a taxa de natalidade a nossa é menor que existe também, né? Então, minha avó criou 5 filhos, por exemplo. Sim. Né? Minha mãe, 2... E alguma experiência elas têm pra aconselhar. Sim, exatamente. É que a gente tava falando até sobre assim, nossa, hoje em dia a maternidade é muito individualista, né? Com certeza. A maternidade do Instagram mesmo. Assim, gente, pelo Instagram, ai de quem fala um A sobre como criar seu filho. E aí isso eu acho que mostra o quê? Muita falta de humildade. Porque a gente precisa, assim... Eu lembro nos primeiros meses, né? Você tinha até perguntado sobre como foram os primeiros meses. Os primeiros meses de maternidade, a Cecília ficava muito mamando e tudo. Então, você como mãe fica muito sentada na poltrona, dando mamar, botando o bebê pra dormir, aquela coisa assim... E eu, graças a Deus, eu tive muita ajuda da minha mãe. Então, eu não precisava fazer muitas coisas de casa. Entendi. E aí eu ficava muito no celular pedindo ajuda de amigas que tiveram filho há pouco tempo, prima, e nossa, como que eu faço pra ela dormir no berço, sabe assim? Pedindo ajuda. E pelo que eu vejo, toda mãe precisa pedir ajuda. Mas se alguém chega pra falar tipo assim, você não acha que seu filho deveria dormir, sei lá, um pouquinho mais cedo, a pessoa já virou uma onça, né? Então, assim, a gente tem que ter humildade, porque a gente precisa de ajuda, e toda mãe procura informação. Mas por que essa informação não é nada valorizada quando vem da própria casa? Quando vem de um vô, de uma avó, de uma tia? Eu não entendo. Assim, de verdade, eu não entendo. Porque, assim, todo mundo quer informação, mas aí se a informação é dada por uma pessoa mais experiente, não vale. Só vale por um profissional, por alguém que fez uma especialização na área, pelo pediatra... Tudo bem, é importante a gente ter informação científica, mas a informação da vivência também é importante. A gente tem que saber e tem que ter a humildade de ouvir. Falar assim, realmente, eu tô virando mãe agora, não sei de nada quase, mas eu ouço e retenho que é bom. Vejo se vai dar certo com meu filho isso, se não der. Não, e é um tempo também pra exercitar a paciência, né? Paciência, Porque... tudo bem, tirando 1% de gente mal intencionada, mas o restante não quer o mal da sua filha, do seu casamento, da igreja, né? Sim. E dentro da sua família. Então é um conselho que, se não for bom, você não aproveita, tal, mas não precisa fazer um cavalo de batalha. Sim. Eu acho que hoje em dia tem muito isso. Os filhos são meus, eu mando. Não se meta, não encosta, não toque, né? Saiu de mim, eu que tô bancando. E veja, claro, interferência além do normal tá errado. Sim. Mas o povo de Deus vive em comunidade. Sim. Então você tá sujeita Exato. O a casamento. Conselhos. O casamento é comunitário. Se você for ver na Bíblia, sempre foi. Sim. Casava era festa de dias, todo mundo celebrando, porque é um novo casal desse povo. Uhum. Nasceu um filho, é um novo filho desse povo. E nisso tem uma coisa muito interessante. Por exemplo, quando a Cecília nasceu, minha mãe ficou lá em casa, me ajudou demais. Nossa, sou muito grata à minha mãe por tudo que ela fez. Assim, minha sogra também ajudou muito. E aí, hoje a gente muito bombardeado de informação, né? E tendo todo tipo de informação e várias coisas a gente fazendo diferente da geração anterior, de como a gente foi criado como bebezinho.
Aí minha mãe falou... Aí eu perguntei minha mãe. Falei assim, nossa, mãe, como que era, né? Porque vocês não tinham acesso à internet e tal. Eu tinha alguma dúvida, como que era? Ela falou assim, sabe como que era? Minha mãe ia lá pra casa todo dia de manhã, porque elas moravam na mesma cidade. E o que ela falava pra fazer, eu fazia. Era lei, né? Era assim, tem que dar o banho de tal jeito. Então é assim que ela vai dar o banho. Porque hoje na internet você aprende a dar banho, você aprende a tudo, né? Mas Fazer ao mesmo tudo. tempo, é engraçado que apesar de ter tanta informação, ao mesmo tempo, Eu acho que as mães hoje estão mais confusas até. De tanta informação, às vezes fica até confuso. Claro, gente, que informação é ótima, é muito bom. Por exemplo, a alimentação. A nossa alimentação, as crianças dos anos 90 se alimentou muito mal. A gente comeu muito açúcar. Foi a geração que eu acho que mais teve acesso, né? A gente comeu muito açúcar, a gente comeu mal, assim, pra saúde, né? Claro que Não. a mãe não tava achando que tava fazendo mal. eu lembro que eram umas coisas tipo assim, eu nunca precisei engordar, porque sempre comi que nem um touro. Mas a minha irmã precisava ganhar peso, que tinha anemia. Aí era feijão batido com fígado, isso é bom, mas era tipo assim, gemada. 2 ovos, 4 colheres de açúcar, mexe e joga o leite. Aí 5.000 calorias assim no negócio. Enfim, mas... Bom, mas eu acho que a gente pode caminhar pro fim, Ana, só pra finalizar. E diante disso tudo, acho que a gente pode ressaltar algumas coisas. Primeiro, a maternidade é uma bênção. Sim. O Senhor quer que suas filhas desfrutem dessa grande bênção que é a maternidade. E eu acho que só cabe um breve disclaimer, que é para as irmãs que têm dificuldades em ter filhos, que o Senhor também te abençoa adotando filhos ou também cuidando e ajudando aquelas que precisam, né? Sendo mãe espiritual também de alguns filhos, e nós temos irmãs que na nossa igreja que fizeram isso durante muito tempo. Mas eu queria saber se você quer deixar algumas recomendações, algumas dicas, instruções ou encorajamento para as mamães ou para aquelas que estão pensando em ser mães. Eu vou deixar para aquelas que estão pensando em ser mães, estão tentando, né? Então nessa fase aí de tentar, porque é muito difícil. É difícil essa fase assim que você tá tentando e você não sabe se Deus vai te abençoar com um filho, né? Porque você tava falando de idolatria. Se a gente... É muito fácil idolatrar o filho. É muito fácil a gente... Eu falo por mim, tá? É muito fácil a gente meio que idolatrar a fertilidade também. Você não consegue... Você acha que não tá conseguindo ter filho e você começa só a pensar naquilo, assim. Isso é muito difícil. Mas assim, eu falo isso com muito amor, porque eu passei por isso. É difícil, porque você não quer só pensar naquilo, mas chega um momento que parece que você só pensa naquilo, de eu não vou conseguir ter. E aí chega num ponto de ser perigoso a gente começar a questionar Deus, entendeu? A gente fala assim, Senhor, eu mesma fiz essa pergunta. Eu falei, Senhor, se a Bíblia fala que filho é bênção, filho é herança do Senhor, ele é flecha, né, pra ser lançada. O Senhor mandou a gente crescer e multiplicar. Por que eu não? Por que eu não consigo engravidar? E aí essa pergunta, e você se sente mal, assim, por fazer essa pergunta, mas o risco é isso, da gente começar, sabe, a questionar Deus, mas o filho é herança, ele é bênção, ele é um presente que Deus dá. Né? Deus não é obrigado a nos dar. E não é às vezes não vai ser plano dele dar pra algumas pessoas. E é difícil isso, né? Mas é como você falou, não é só essa forma que a gente tem de exercer a maternidade, né? Tendo filho gerado nosso, né? Você tá servindo em comunidade, ensinando outras crianças também, né? Ensinando, porque a gente faz o compromisso. Quando a criança se batiza, a igreja faz o compromisso. Com certeza. Então é compromisso da igreja. Se a gente é crente, mulher cristã, a gente também tem essa responsabilidade de ajudar as outras mães a criar os filhos no caminho. E é o que a Bíblia fala, né? Também aconselhando as mulheres mais velhas, aconselhando as mais novas, intercedendo, orando. E tudo isso colabora para que o povo de Deus siga tendo filhos que permanecem no caminho do Senhor. Sim. Né? E assim, é esperar no Senhor. É o que eu queria falar, né?
É esperar no Senhor mesmo, caminhando, né? Porque é muito fácil você paralisar. Falar assim, não, eu tô no processo de só tentar ter filho, e aí você às vezes não consegue prosseguir, entendeu? Uhum. Então é isso, assim, que Deus realmente dê força, ajude, tire, sabe, qualquer idolatria mesmo do coração, né? Não sei, eu achei muito mais fácil idolatrar a fertilidade do que idolatrar minha filha. Porque eu já tendo ela nas mãos, eu já penso assim, ela eu tenho que criar pra Deus, entendeu? Agora, não tendo... Entendi. Você entendeu? Eu ficava só pensando Legal. Então, se você tá querendo ter filhos, espere no Senhor. Sim, se você já os tem, espere, confie no Senhor. Sim. E porque é o Senhor quem direciona tudo. No fim das contas, e graças a Deus por isso, é o Senhor que nos dá e Ele que tira. É o que Jó fala, né? E a gente precisa confiar nele em tudo. Porque nós não pertencemos a nós mesmos, nem nossos filhos, mas nós e eles pertencemos ao Senhor. Sim. Né? Eu acho que a gente pode falar brevemente sobre a questão do culto doméstico. Uhum. Como que é? Você e o Vitor fazem? Como tem sido essa experiência para vocês? Sim, nossa, tem sido muito legal, porque eu, sinceramente, tinha... eu pensava que era muito complexo, assim. E eu via os casais, às vezes, de Instagram mesmo, falando que fazia. Ficava, nossa, será que a gente vai conseguir e tudo? Mas aí a gente começou, tem mais ou menos um mês, e a gente tem visto, assim, que tem sido muito abençoador pra gente, como família. Porque a gente aproveita um momento que é mais certo que a gente vai ter aquele momento, que é quando o Vitor chega do trabalho. E aí, eu acho que não dá nem 10 minutos. Deve dar uns 10 minutos, assim. A gente chama a Cecília, pega a Bíblia que fica ali na sala, chama ela pra... Falamos, vamos começar o culto doméstico. E aí, a gente faz uma oração. Aí, o Vitor fez uma liturgiazinha simples de seguir. E tudo rápido, assim, né? Porque eles perdem a atenção muito rápido também. Então, a gente faz a oração, o Vitor faz a primeira oração. Aí, a gente canta uma musiquinha que ela gosta, que ela, desde o início, ela é bom. Que ela gosta do é bom, de 3 palavrinhas. A gente canta é bom. Aí, eu leio a Bíblia. Então, ela já sabe, a mamãe lê a Bíblia, ela já fala. Aí, eu leio a Bíblia, a gente tá lendo João, a gente tá no capítulo 3 agora. Então, são pequenos trechos todos os dias, né? Todos os dias, não. A gente falha algumas vezes, né? Claro. E aí, o Vitor ensina aquele trechinho. E depois a gente canta uma música de João. É uma música que o Vitor conhecia e ensinou pra gente. E depois oração. Então, é uma liturgia bem simples e rápida. Mas o culto doméstico tem que ser simples, né? Pra gente conseguir fazer, assim, todo dia. Então, quando o Vitor chega, tem vezes que ela pega a Bíblia e fica culto meco, culto meco. E é rápido, assim. Não, mas não dura nem 10 minutos, mas é abençoador, que ela já tem aprendido. A gente pensa que o bebê de 1 ano e 5 meses não vai aprender. Mas ela já tem aprendido. Ela gosta de João Batista, por exemplo. Com certeza, muito legal, muito bom. Ana, obrigado por agradeço. Conversado aqui com a gente, foi muito bom. Acredito que foi uma bênção aí para quem escutou. E eu quero agradecer você que nos ouviu até agora. Peço que, se você ficou até aqui, se inscreva nas nossas páginas da IPJ, no Instagram, no YouTube, ative o sininho de notificação aqui no Spotify. Ouça e compartilhe esse conteúdo para chegar a mais gente, para que não só mamães, mas papais e todos os crentes escutem um pouco sobre ter filhos para a glória dele. Vejo você no próximo episódio, que Deus te abençoe, um abraço.